Olá, bom dia a todos. Não sei se conseguem ouvir, espero bem que consigam me ouvir. E eu gostaria que, se estiverem a me ouvir ou não, deem o vosso feedback aqui nas mensagens, nos comentários, para saber conforme estamos, onde devemos melhorar em aspectos técnicos. Já estamos no ar aqui para mais um culto, para mais uma meditação na palavra de Deus aqui na página da centralidade. Mais uma vez, bom dia, espero que a graça de Deus esteja contigo hoje e sempre. Quero ouvir um amém? Amém. O sermão para hoje, sábado 25 de abril de 2020, tem como tema Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Espero que estejas passando bem. Eu quero que você abra comigo o livro de Atos 16, versos 25. E mais uma vez eu quero saber se você está ali. E se você está ali, ponha um comentário. Fala alguma coisa para ver se nós estamos em condições, se está tudo bem, se vocês conseguem me ouvir. Quero ter o vosso feedback. Mas vamos lá para o estudo da palavra de Deus. Em tudo dai graças. Esse texto podemos encontrar no Novo Testamento, Paulo falando. Mas o texto base que eu quero usar é o de Atos 16, verso 5. Quero ler aqui contigo, Atos 16, verso 5. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos escutavam. Este texto de Atos 16, verso 25, fala sobre Paulo e Silas. Paulo, sabemos que é o maior escritor do Novo Testamento, que é o homem que era chamado Saulo, que se transformou em Paulo, homem usado por Deus, e depois um dia vamos ter tempo para falarmos sobre Paulo. Mas Paulo e Silas foram no seu trabalho missionário, e nesse trabalho missionário encontraram uma menina que ela era possuída por espíritos demoníacos, e esses espíritos demoníacos faziam com que ela adivinhasse. E as pessoas gostavam de ter com essa menina porque ela adivinhava-lhes o futuro. Geralmente nós queremos saber o que vai acontecer amanhã, nós queremos saber o que vai acontecer no futuro, e as pessoas iam buscar essa menina que era adivinha para que lhes fizesse o prognóstico quanto ao futuro. E essa menina conseguia fazer algumas coisas por influência do demônio. Então, os senhores dessa menina, essa menina era escrava, os donos dessa menina ganhavam muito dinheiro com ela quando ela fizesse esses prognósticos. E ela, quando viu Paulo e Silas, a reação que ela teve, olha, esses são servos do Deus Altíssimo. E pronto, Paulo e Silas concordaram com aquilo, porque eles eram mesmo servos de Deus Altíssimo. Mas é que sempre que Paulo e Silas passassem por aquele caminho e se cruzassem com aquela menina, ela falava sempre a mesma coisa, que depois começou a ser chato. E então Paulo e Silas, usando do poder de Deus, libertaram aquela menina dos demônios. E você já pode crer que depois de ter sido liberta dos demônios, aquela menina deixou de fazer as adivinhas, deixou de prognosticar o futuro. Então, os donos da menina passaram já não continuaram a receber dinheiro por parte dela conforme faziam. E então eles acharam que Paulo e Silas estragaram o negócio delas e disseram que esses homens estão a estragar a paz e a estabilidade que a nossa sociedade tinha. Então eles devem ser presos. E antes de ser presos, Paulo e Silas apanharam uma porrada grande, foram chicoteados, apanharam vários açoites,
surra grande, e depois foram lançados na prisão. E quando foram lançados na prisão, agora aí vamos ao texto de Atos 16:5, à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus enquanto os presos escutavam. Quando as pessoas estão presas, depois de apanharem uma grande surra, o que é que eles fazem? Eles fazem tudo menos cantar louvores e orar no meio da prisão. Grande coisa que se faz depois de apanhar uma surra. Como não conseguiram dormir, os apóstolos passaram a noite cantando e orando. Meia-noite. A oração nos leva a Deus e não importa onde quer que estejamos. Por isso, Paulo e Silas oravam. Existem 4 textos que falam da mesma frase. Paulo e Silas viviam num momento de angústia. E o que você faz quando está no momento de angústia? Diz a Bíblia aqui que na minha angústia clamei ao Senhor. 2 Samuel 22, verso 7. Na minha angústia invoquei ao Senhor, sim, ao meu Deus. Clamei do seu templo, ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Abra também ali Salmos 18, verso 6. E pode também abrir já Salmos 120, verso 1. E concluir também, abra Jonas 2, verso 2. Na minha angústia, em momentos de angústia, nós devemos clamar ao Senhor. Em momentos de alegria, nós devemos buscar ao Senhor e nos regozijarmos pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Em momento de angústia, devemos clamar ao Senhor. Disse alguém que se você não ora a Deus no momento de alegria, não ora no momento da tristeza. Quer dizer que nós devemos, se nós buscarmos Deus no momento de alegria, no momento de sol, nós podemos buscar também a Deus no momento de tristeza, no momento em que as trevas densas encobrem a nossa vida. Então vamos ler aqui, Salmos 18, verso 6. Na minha angústia invoquei ao Senhor. Sim, clamei ao meu Deus. Do seu templo ouviu ele a minha voz. O clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Salmos 120, verso 1. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Jonas 2, verso 2. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei e tu ouviste a minha voz. O que tem esses 4 textos em comum? Na minha angústia clamei ao Senhor. Estás a viver um tempo de angústia? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E então Paulo e Silas, no seu momento de angústia, clamaram ao Senhor. Por isso é que eles não dormiram. Depois de apanhar uma surra com hematomas em todo o corpo dolorido, e para quem apanhou surra dos polícias sabe o que é isso. Se já passaste por essa situação, ou de ter apanhado uma surra em casa, sabes o que é isso? Diz aqui que quando foram lançados na prisão, eles cantavam e oravam. Porque na sua angústia eles clamaram ao Senhor e o Senhor lhes ouviu. Estes textos têm em comum que o Senhor nos ouve e nos responde quando clamamos na nossa angústia. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 5, verso 17, orem continuamente. Por isso, na angústia, nós clamamos ao Senhor. Devemos orar continuamente. E ele conclui esse texto de 1 5, verso 17, no verso 18, dizendo que orai sem cessar. E Paulo encerra dizendo, em tudo dai graças. Em tudo que acontece na tua vida, você dá graça. As coisas estão a correr bem, louva a Deus. Uau, Deus seja louvado. As coisas não saíram conforme você esperava, dá graça. Por isso que o tema da nossa meditação de hoje é em tudo dai graças. Então, depois de Paulo e Silas terem sido injustamente presos, injustamente açoitados, e eu não gosto muito de usar algumas linguagens bíblicas assim, que às vezes não tem muito a falar para nós, açoitados, não, surrados, lançados na prisão, enquanto que outros presos maldiziam, falavam palavrões, xingavam e reclamavam, Paulo e Silas oravam. Presos injustamente, passando por dificuldades, oravam. Porque ele diz aqui, orai sem cessar.
Em tudo dai graças. Na minha angústia clamei ao Senhor. Eles cantaram hinos. Os hábitos religiosos firmes dos missionários prevaleceram nas circunstâncias mais desanimadoras e desafiadoras. Mesmo quando estavam no calabouço, lá no fundo do poço, com os pés amarrados no tronco e que não podiam ajoelhar e orar em condições, eles continuavam louvando ao Senhor. Atenção, quero aqui dar a conhecer que eles estavam amarrados numa posição que eles não conseguiam ficar de joelhos. Eles ficavam amarrados num tronco. Num tronco assim que ficava no chão e punham-se os pés e amarravam da maneira conforme se amarravam os escravos nas Américas. E eles não conseguiam apanhar uma posição para ficar de joelhos e orar. Era desconfortável, mas eles cantavam e oravam. O que eles cantavam? Nós agora não podemos saber, mas provavelmente por eles terem sido judeus, eles cantavam hinos dos salmos. Os salmos que também são orações. Mas além do que cantar, as palavras de Tertúlia estão corretas. Tertuliano, ele dizia assim: embora o corpo esteja preso, embora a carne esteja na prisão, todas as coisas estão abertas ao espírito. Então, enquanto você sofre fisicamente, o espírito está sempre livre. Por isso é que a Bíblia diz que o espírito é forte, mesmo quando a carne é fraca. Se a carne passa por dificuldades, o espírito é forte. E quando o espírito é forte, você pode continuar a se aliar ao Espírito Santo. E você vai ter sucesso. Embora o corpo esteja preso, embora a carne esteja na prisão, todas as coisas estão abertas ao Espírito. E diz um outro autor, de Martiras, a perna não sente a corrente quando a mente está no céu. Amém? Isso é bonito, é profundo. Se você estiver de mãos atadas, preso, mas quando a tua mente estiver no céu com Deus, você está livre. E eles cantavam provavelmente algum hino, algum louvor, alguns salmos. E eu quero partilhar contigo um texto, uma frase que fala sobre louvor. Louve em meio às lutas e provações. Louve quando vêm as tentações. Porque além dessas nuvens, além das dúvidas, há uma bênção que aguarda aquele que louvar. Há uma bênção que aguarda aquele que louvar. E não se louva só quando as coisas estão boas. Quando as coisas estão boas, quer dizer, até é óbvio louvar. Faz parte da rotina. Mas você deve louvar, quer dizer, você deve louvar mesmo ali quando as coisas estão difíceis. Ali se vê quem é o verdadeiro adorador. Não é quando tudo está bem. Porque é óbvio que você vai agradecer e você vai falar bem da vida. Agora, fale bem de Deus quando tudo está mal. Eles, Paulo e Silas, eram servos do Altíssimo, um servo do Altíssimo. Eles estavam sofrendo por Deus e com todo o coração louvaram o seu santo nome. E Deus, por sua vez, deu a eles conforto e força de uma maneira incompreensível para aqueles que o servem. E Deus é assim, Deus é um Deus justo e não te deixa ficar mal. Quando você o busca, quando você o teme, no momento mais difícil que você tiver, ele estará contigo. Por isso, o salmista disse no Salmo 23, ainda que eu andar no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus está conosco, mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. E por isso, Paulo e Silas, depois de apanharem surra e serem acusados injustamente e presos, à meia-noite que deviam tentar dormir para descansarem um pouco daquela fadiga física e das dores que sentiam, eles cantavam. Grande coisa para se fazer. E diz aqui, eles ouviram os outros presos. Geralmente nas prisões havia outros prisioneiros, criminosos e pessoas excluídas da sociedade que nunca haviam ouvido esses sons antes.
Geralmente nas prisões, para quem esteve preso, e eu espero que você nunca esteja preso, porque o ambiente não é bom, o ambiente é sujo na maior parte das vezes, até nas cadeias mais organizadas. A linguagem é baixa, da mais baixa possível, a linguagem é agressiva, é violenta. Paulo e Silas estavam naquele lugar e eles, em vez também de lamentarem a triste sorte de terem sido acusados injustamente, cantavam. E os presos, que geralmente ouvem linguagens violentas, ouviram de dois servos de Deus músicas e orações. Grande testemunho. Onde se ouvem expressões violentas e maldições, eles ouviam louvor e adoração. Isso quer dizer que em todas as circunstâncias, seja de alegria ou de dor, nós devemos estar com Deus. E porque Deus nunca nos deixa ficar mal. Aqui temos garantia bem definida de que mesmo as coisas parecerem estar contra nós, podem ser para o nosso bem. Uma vez que Deus não nos pede para sermos gratos quando as coisas não nos machucam. E é quando as coisas são difíceis que nós conseguimos ver quem é fiel. Os elogios são bons, mas eles não nos levam muito perto de Deus. As tribulações e as dificuldades, essas sim, nos provam e nos mostram quem é cristão e quem não é, quando as coisas estão difíceis. Daniel deu graças a Deus quando soube que o decreto havia sido emitido para tirar sua vida. Tal conforme Sadraque, Mesaque e Abednego, eles sabiam que podiam ser mortos, mas eles resistiram até o fim e louvaram o nome de Deus estando lá na fornalha de fogo ardente. Tanto que Jesus, o próprio Deus, veio estar com ele. Paulo nos deixou um exemplo notável de ser grato nas circunstâncias mais adversas. Agora, nessa situação que nós vivemos, estás em casa para mais 15 dias. O salário está a atrasar, as comidas estão caras, a incerteza continua a bater a porta. Os especialistas dizem que vamos ter Covid para, quem sabe, mais 2 anos. E nós estamos a fugir da contaminação, mas parece que depois vamos ter que nos contaminar mesmo todos para o nosso corpo desenvolver imunidade, ou então aqueles que forem fracos vão ter que morrer. É uma situação complicada. Em casa já não há comida, estamos cansados de ficar confinados, mas é nesses momentos que nós devemos dar graças a Deus por tudo. Conforme diz Apocalipse, 1 Tessalonicenses 5, verso 17 e 18, orai sem cessar, e em tudo dai graças. A gratidão deve ser a regra do cristão, porque isso promove saúde e alegria. Isso pode incluir não apenas dar graças, mas também regozijo e orações constantes. Devemos ser gratos nas circunstâncias mais adversas. Deus está atento a toda a vida e a vida dos seus filhos, mas ele tem uma preocupação especial com a saúde espiritual. Ele quer que os cristãos sejam felizes e orem muito e sejam gratos. O nosso descuido em cultivar essas características representa uma falha no cumprimento da vontade de Deus. Quando você dizer que é cristão, segue a Cristo, e pelas tuas atitudes no momento de adversidade, ser de maledicência, ser de lamentação, você está a representar muito mal. Tem uma música que nós cantamos no nosso cenário que a letra diz assim, né? Sempre alegre, sempre alegre. É a vida do cristão. Será que o cristão não sofre? Sofre. Será que o cristão não tem tribulação? Tem tribulação. Será que o cristão não é perseguido na empresa? É perseguido. Não é caluniado? É caluniado. O cristão não perde provas ao sábado? Perde várias provas ao sábado. O cristão não perde concursos ao sábado? Perde. O cristão tem situações N que dificultam a vida dele? Também tem. Mas diz Paulo, em tudo de graças. E sempre alegre é a vida do cristão. Oh, que regozijo pleno brota-lhe da salvação. Sempre alegre deve ser a vida do cristão.
A vontade de Deus manifestada em Cristo Jesus quer que todos nós entendamos que a nossa vida deve ser para louvar a Deus. E louvar a Deus não é só cantar. Paulo e Silas cantavam e oravam. Louvar a Deus é representar a Deus da melhor maneira possível em todas as circunstâncias. Representar a Deus da melhor maneira em todas as circunstâncias. Então, nós somos chamados para transmitir esperança. E depois eu fico com a pergunta que eu fazer para ti. O que os teus vizinhos têm estado a ouvir de ti durante essa situação? E não só quando você passa por situações complicadas, palavras de bem ou palavras de lamentação. Helena White diz no livro Atos dos Apóstolos, página 119, no capítulo 6, né? Os apóstolos sofreram extrema tortura por causa da dolorosa posição em que foram postos, mas não murmuravam. Em vez disso, nas densas trevas e desolação do calabouço, encorajavam-se mutuamente com palavras de oração e cantavam louvores a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer por sua causa. Atenção, se você sofrer, mas pela causa de Deus, esse sofrimento é bom. Jesus disse que você sofrerias por minha causa. Se o próprio Jesus foi perseguido, quanto mais aos seus discípulos. E Helena White continua dizendo: seus corações foram animados por um amor fervoroso e profundo a seu Redentor. Só volta a estar animado aquele que anda com Cristo. Porque aquele que se distanciou e não quer saber de Cristo, mesmo estando dentro da igreja, ele enfrenta essas situações com muita dificuldade e amaldiçoa o dia em que se tornou cristão. Com espanto, os outros prisioneiros ouviram os sons de oração e hinos que saíam do interior da prisão. Eles estavam habituados a ouvir gritos, gemidos, maldições e blasfêmias, a quebrarem o silêncio da noite, mas nunca antes haviam eles ouvido as palavras de oração e louvor que ascenderam daquela sombria cela. Guardas e prisioneiros se maravilharam e perguntaram: quem poderiam ser esses homens que com frio, fome e torturados ainda podiam se regozijar? Que testemunho você tem dado? Mais uma vez fica a pergunta. Você tem sido embaixador de Deus ou um representante do diabo que desencoraja as pessoas de dentro da família e as pessoas de fora? Vem os outros, Jesus em ti. Vem os outros, Jesus em ti. As pessoas conseguem ver Jesus em ti ou vem mais uma pessoa qualquer? As pessoas veem um servo de Deus em ti ou mais uma pessoa da igreja qualquer? E depois tem outra. As pessoas veem em ti um religioso ou um cristão? Porque há muitos religiosos que enchem as igrejas aos sábados e aos domingos, mas há poucos cristãos. Você tem sido um religioso, alguém que vai à igreja, ou você tem sido um cristão? Você é da igreja ou você é de Cristo? Porque as tuas atitudes, os teus frutos, pelos teus frutos se conhece. E Paulo e Silas aqui, eles demonstraram os frutos do Espírito Santo de Deus ao testemunharem favoravelmente do Evangelho de Cristo, através dos louvores, através das orações, em momentos de tristezas e tribulação. É quando se aquece o ouro que se vê se o ouro é de origem ou não. É quando se derrete o ouro que se vê se ele tinha qualidade ou não. É quando se derrete o ouro, quando se tira as impurezas que fazem parte desse ouro para que o ouro fique purificado. Quando vêm as tristezas, as tentações e as dificuldades que se revela o espírito do cristão. Você vai ser como Paulo e Silas ou você vai ser como aqueles outros presos que em meio às dificuldades lamentavam a sua triste sorte? E depois nós podíamos continuar no verso Atos 16, verso 25.
o resultado desse louvor e dessa oração que os fizeram, mas nós podemos deixar esta parte para um outro dia, no versículo 26, quando eles louvaram, as cadeias se romperam, Deus interviu. Não, isso vamos ficar para um outro dia, mas agora quero me ater de que quando estamos em situação desesperadora, em aflição, é ali e é nesse momento que nós devemos adorar a Cristo. E nós devemos saber o nosso cristianismo nesses momentos. E não quando tudo está bem. Quando tudo está bem, é óbvio que as pessoas louvam porque tudo está bem. Mas nós devemos louvar quando estamos em momentos de tristeza e de tribulação. Por isso, Salomão, no livro de Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, disse que é melhor estar numa casa de tristeza, onde se reflete para a vida, do que estar numa casa de alegria, onde há festa, porque ali não se pensa em Deus. Paulo deram um grande testemunho do nome de Deus em momento de tristeza, em momento de injustiça, em momento de temor, quando não conseguiam apanhar um jeito certo para sentar e para orar. Eles louvavam. E quero repetir aqui a frase: louve em meio a lutas e provações. Louve quando vêm as tentações, porque além dessas nuvens, além dessas dúvidas, há uma bênção que aguarda aquele que louvar. 1 de Tessalonicenses 5, verso 17 e 18. Orem continuamente, ou também como diz na versão Nova Ferreira de Almeida, orai sem cessar. E em tudo, dai graças. Se a quarentena esticar-se até o final do ano, dá graça. Se a quarentena tiver que acabar amanhã, dá graças. Se a quarentena for até agosto, dá graça. Mas em tudo, dai graças. Porque também Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que você continue dando graças. Que você continue louvando e que o teu testemunho seja visível para os vizinhos do teu andar, para o teu prédio, para a tua entrada. Que o nome de Deus seja louvado através da tua vida. Em tudo, dê graças. Essa seja a nossa oração, seja a vontade de Deus. Partilhe esse link para outras pessoas que não puderam estar ao vivo, para que possam também ser abençoadas por essa mensagem. Em nome de Jesus, nós oramos e nos despedimos. E eu quero que você acompanhe a mim nessa breve oração. Eterno Criador que habita nos altos céus, estamos gratos pelo dom da vida, pela saúde e pela proteção divina que o Senhor nos concedeu. Estivemos aqui a partilhar a palavra com os nossos irmãos e entendemos que em tudo devemos dar graças, mesmo quando as coisas estão fora do nosso controle, nós fomos injustiçados e paramos em situações difíceis, em condições normais e humanas, nós não devíamos ter coragem ou força anímica para te buscar. Mas nós devemos dar graças, que mesmo que andamos no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. O Senhor prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários. O Senhor também nos disse que nós em tudo devemos dar graças e que devemos orar sem cessar, porque na nossa angústia clamamos a Ti, Senhor, e o Senhor que não é surdo, o Senhor nos ouve. E do Teu santo trono o Senhor nos resolve. E da maneira como o Senhor ouviu Paulo e Silas e deu-lhes libertação, e porque Paulo e Silas cantavam e o Senhor deu-lhes libertação, o carcereiro foi salvo, ele e sua família foram batizados. Então, quer dizer também que as coisas todas contribuem para o bem daqueles que amam a Ti. Faça-nos entender estas palavras e dá-nos a Tua proteção, a Tua graça e a certeza da confiança no Teu nome santo, ó Senhor Jesus. Oramos e agradecemos. Amém. Amém. Tenha um bom sábado, Deus te abençoe e mais uma vez partilhe esse link para as pessoas que não puderam acompanhar-nos desde o princípio e tenha um sábado feliz na companhia dos anjos e nos próximos momentos
vamos nos encontrar para a honra e glória do nome de Deus. E não se esqueça, apesar de tudo, tudo vai correr bem. Deus te abençoe.